Perguntas que vocês me fizeram e a minha equipe sondou aí alguns comentários que vocês colocaram em redes sociais, algumas caixinhas de pergunta que eu abri também lá no meu Instagram, inclusive se você não me segue lá, tá aqui ó, @JoãoCláudioRufino lá no Instagram. E aí hoje eu decidi começar com esse tipo de conteúdo aqui no canal. Perguntas e respostas, sobretudo da área bíblica, tá bom, pessoal? E quem sou eu? Sou João Cláudio Rufino, eu sou doutor na teologia, na área bíblica e também professor na faculdade de teologia, e eu tenho a missão de te ajudar a ler e a entender a Bíblia católica de verdade. E nós vamos começar agora esse negócio de perguntas e respostas. Rapaz do céu, eu tô aqui, né, que pensativo, o que pode vir desse negócio. Só pergunta polêmica, porque o John é esse cara que quer me colocar aí na briga. Você vai colocar aqui também a sua pergunta, tá? Deixa aqui a sua pergunta. Quem sabe no próximo vídeo de perguntas e respostas sobre a Bíblia, a gente pode trazer aí uma resposta bacana. E a proposta aqui, inclusive, é essa, né, John? É ser uma conversa, né? Um bate-papo, uma coisa mais informal, sem muito dados ultra técnicos, tá bom? Mas trazendo para você um conhecimento seguro e verdadeiro, beleza? Vamos lá, primeira pergunta, manda aí, mano. Qual é? Você é da RCC? Opa, essa é uma ótima pergunta. Sim, eu sou membro do movimento eclesial Renovação Carismática Católica. E muitas pessoas, inclusive, falam assim para mim: nossa, como é que você pode ser da Renovação Carismática? Porque você estudou filosofia, você estudou teologia, você fez mestrado, você fez doutorado, você é professor na faculdade de teologia, pesquisador, publica artigo, faz comunicação científica e tudo mais. Como é que pode ser um negócio desse? Deixa eu falar para vocês. Essa forma de dizer é uma forma muito preconceituosa e muita gente, infelizmente, tem esse preconceito em relação à Renovação Carismática Católica. E eu quero dizer que foi a partir da Renovação Carismática Católica que eu tive esse despertar. Eu tenho certeza que muitos de vocês também tiveram, inclusive comenta aqui no vídeo se você é da renovação e como é que foi essa experiência para você, porque foi assim para mim. Por causa da experiência de batismo no Espírito que eu vivenciei e que transformou a minha vida de uma forma muito profunda, eu comecei a buscar as leituras, tanto sobre o que era a experiência que eu tinha feito, quanto também sobre as coisas da igreja, sobre coisas de teologia, sobre coisas da sociedade. Foi um despertamento realmente que eu vivenciei e eu tenho muita alegria em dizer isso. Já há anos e anos que eu tenho formado pregadores dentro da renovação, formado formadores, formado lideranças e feito esse trabalho que é tão maravilhoso e tem impactado tanta gente por aí. É claro, existe em tudo coisas positivas, coisas negativas. Isso é normal em qualquer movimento, em qualquer pastoral, em qualquer grupo humano, mas eu tenho certeza absoluta, eu tenho certeza que você também aí que está me assistindo e é da renovação pode testemunhar isso. Inclusive escreve isso aí. Há muito mais coisas positivas do que o pouco negativo que existe dentro dessa nossa experiência de movimento. Beleza? É isso? Manda outra pergunta aí, John. Qualquer pessoa, mesmo sem estudo, consegue ser um pregador? Sim. Por que razão? Porque pregar é você transmitir a palavra de Deus. E essa palavra de Deus, para nós católicos, é Sagrada Escritura, Sagrada Tradição. Você tendo um contato interessante, bom, daquilo que é a base bíblica, mesmo sem você ter um diploma, você consegue se empregar e se colocar como essa ponte entre a palavra de Deus e a realidade das pessoas atualmente. Agora, é claro que uma vez que você se coloca dentro desse chamado e vivencia um serviço que é o ministério de pregação, claro que sim, você precisa buscar as leituras, buscar os estudos, buscar os cursos, buscar as bíblias de estudo para você fazer aquilo da melhor forma possível. Mas existe um caminho, existe sim um passo a passo. Existe sim um jeito certo e existe também o jeito errado. E o jeito certo eu gosto muito de explicar, tanto para os meus alunos lá da Faculdade de Teologia, que são os futuros padres da nossa igreja, de diversas dioceses e congregações,
como futuros diáconos permanentes, futuros teólogos, não é? Eu gosto sempre de explicar. É preciso que você aprenda os instrumentos da exegese bíblica e aprenda também os instrumentos da homilética, para você fazer essa ponte entre essas realidades, interpretar a Bíblia e transmitir isso para as pessoas. Inclusive, eu tenho um curso já com milhares de alunos que é formação em pregação bíblica. Tem padres estudando com a gente para aprender e aprimorar a fazer as suas homilias, ministros extraordinários da Sagrada Comunhão e da Palavra, diáconos permanentes que precisam fazer, não é, nas celebrações da palavra, as reflexões, catequistas, pregadores de diversos movimentos. E ali eu mostro esse passo a passo de uma forma simples, tá? Trabalhando isso para que você consiga efetivamente colocar em prática esse processo e errar o mínimo possível e acertar muitíssimo mais. Esse é o grande desafio que a gente tem, beleza? Próxima dúvida, vai lá. Essa é polêmica, hein? Ih, Jesus amado, manda. Você defendeu Barrabás? Só um detalhe, tá, pessoal? Quero dizer que aqui é totalmente improviso, beleza? O John tá ali, não tem roteiro, ele tá jogando ali o que ele colheu e tá me pegando aqui muitas vezes de surpresa, beleza? Esse é o negócio, é o desafio. Mas vamos lá. Eu não defendi Barrabás. Professora, onde apareceu essa polêmica? Apareceu em alguns comentários de um vídeo que viralizou de uma entrevista que eu fiz lá no Santo Flow Podcast. Aliás, mando aí um abração pro meu querido irmão, querido amigo host do Santo Flow Podcast, um cara espetacular, um cara fantástico, tá bom? Que inclusive na segunda vez que eu fui lá, o Guto, né? Ele até fez essa pergunta de novo, mas eu tô aqui para ratificar. O que acontece, pessoal? Eu estava explicando que Barrabás era um candidato a Messias. O grande problema que eu identifiquei é que as pessoas não têm clara a categoria de Messias. Messias é uma palavra hebraica que a gente aportuguesou, porque em hebraico é Mashiach, que era um título dado aos reis. Desde o Antigo Testamento, está no Salmo 2, está lá também em lugares fantásticos da Bíblia, como o momento em que o Senhor fala com Davi, e faz ali com ele a aliança davídica no livro de Samuel. Enfim, trata-se, portanto, de um termo que significa rei, basicamente. Traduzindo é ungido, mas esse é um título dado ao rei. Então Barrabás era um candidato a isso. E pessoas naquele período, com certeza, queriam que ele fosse entendido e legitimado como o Messias verdadeiro. Por quê? Porque ele era um revoltado político que, de alguma maneira, faria um processo de libertação via armas do povo judeu que estava sob a opressão de Roma enquanto império. E aí, é claro, quando ele é colocado diante daquele grupo, não é? Sobretudo dos que eram líderes da religião da época, da religião judaica da época, eles vão dizer, queremos Barrabás, não queremos Jesus, porque Jesus é um fracote, Jesus não vai pegar em armas, Jesus, então é isso, tá? E aí, quando eu expliquei isso, algumas pessoas, vocês acreditam nisso? Algumas pessoas começaram a dizer que eu estava a favor de Barrabás e contra Jesus, que Barrabás era o Messias verdadeiro de acordo comigo, e que teologia é essa, e que coisa doida. Gente do céu, olha, eu vou dizer para vocês que às vezes eu fico com medo da internet, hein? Fico com muito medo da internet, o negócio é brabo. Mas vamos seguindo na vida, né? A gente tem que estar aqui para se posicionar, conversar, dialogar e tentar esclarecer essas dúvidas. Mas manda outra aí, John. O que o Senhor vê para o futuro da igreja nos próximos 50 anos, quando provavelmente os islãs serão a maioria do mundo? Vamos lá, eu não tenho bola de cristal. Primeira coisa importante. Segundo ponto importante é assim, eu entendo que nós, enquanto igreja cristã, católica, apostólica, romana, devemos fazer o nosso trabalho de evangelização muito bem feito. E uma das coisas que eu piamente acredito, isso não sou apenas eu que digo, mas o próprio Papa Bento XVI, num documento chamado Verbum Domini, que é um documento pós-sinodal sobre a palavra de Deus na vida da igreja, ele fala que nós precisamos voltar a propagar de fato a Bíblia
e a experiência bíblica no seio da igreja. A gente deve promover os cursos bíblicos, a gente deve promover as explicações da Bíblia. Esse canal aqui, o meu Instituto Propagador da Palavra, é muito guiado por essa missão, entende? Então a gente deve promover esse conhecimento, porque o que as pessoas têm sede é de Deus. Não é sede de ideologia política A ou B, de esquerda, direita, de centro e sei lá o quê. As pessoas querem a palavra de Deus. E nós precisamos fazer com que essa palavra de Deus chegue ao conhecimento das pessoas e as impacte para que elas vivam a sua missão no mundo. E fazendo isso, eu tenho certeza que a gente pode mudar qualquer tipo de curso futuro ruim que a gente tenha diante de nós. Então, essa é a minha visão. Essa é a minha visão. Tá aí o islamismo crescendo, eu respeito e entendo que eles devem ter a sua liberdade religiosa, ponto, a igreja pregou a isso. Documento Nostra Aetate, por exemplo, trabalha essa questão da liberdade religiosa, ao mesmo tempo também que eles devem nos dar a liberdade religiosa nos países em que eles são a maioria. Esse é um ponto muito importante, tá? Deve ser aí uma via construída de mão dupla nesse sentido, não é? E nós, enquanto cristãos, devemos fazer a nossa parte. Devemos fazer aquilo que nos compete. Então, pregar o evangelho a toda criatura, porque o evangelho é poder de Deus para a transformação de seres humanos, sociedades. É isso que a gente deve fazer. Beleza? Bora, próxima pergunta. Como aprender a orar em línguas? Há uma forma de chamar esse dom para si? Essa é uma pergunta muito interessante. Inclusive, aqui no canal eu fiz um vídeo explicando a respeito sobre, ó que pleonasmo, que isso, coisa feia. A respeito do dom de línguas. É uma live, tá? Que foi uma formação que eu ministrei para a comunidade de Vida e Aliança Cristo Libertador, que está aqui na Arquidiocese de São Paulo. Aí é uma noite que nós tivemos sobre o dom de línguas, eu explico isso lá. Então você pode ir lá para ver uma explicação mais pormenorizada. Mas também eu fiz aqui um vídeo falando, não sei nem se já está no ar, deve estar. Se tiver, vai estar por aqui em algum card, que é o vídeo. Será que, não é bem esse título, mas é alguma coisa assim, as línguas de fogo de Pentecostes correspondem à oração em línguas? Essa é a pergunta. E basicamente eu explico o seguinte: a oração em línguas, para mim, é melhor explicada em Romanos capítulo 8, versículos 26 e 27, onde o apóstolo Paulo fala que o Espírito Santo nos auxilia na nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar como convém. Ele mesmo ora em nós mediante gemidos inefáveis. Ora, o que são gemidos? São sons, que não são palavras. Inefáveis, que são incompreensíveis, ok? E neste sentido, gemidos inexprimíveis, gemidos incompreensíveis, são sons, não palavras, mas que comunicam alguma coisa. E neste sentido, eu sempre gosto de falar de um documento que foi promulgado em 1994 em nível de Conferência Episcopal dos Bispos do Brasil, a CNBB, chamado Diretrizes Pastorais para a Renovação Carismática Católica do Brasil. Lá é reconhecido pelos bispos e os peritos que escrevem o documento que a oração em línguas é uma oração que é dirigida a Deus especificamente, que homem nenhum entende o que se diz. Então, nesse sentido, a oração em línguas são esses sons que a gente emite, claro, na graça de Deus, nos abrindo a essa graça de Deus, que vão diretamente a Deus. E aí eu explico sempre que existe sim a experiência mais extraordinária desse carisma, como aconteceu comigo, que nunca tinha ouvido falar em oração em línguas, nunca tinha experimentado isso na minha vida, fui parar num seminário de vida no Espírito, fui batizado no Espírito Santo, na nossa linguagem carismática, e a partir daquele dia eu comecei a orar em línguas. Inclusive eu conto isso em pregações, tem aqui alguns cortes de podcast onde eu dei essa explicação, como isso tudo aconteceu comigo. Se você quiser, tá por aí, procura aqui na internet. Mas foi de uma forma extraordinária. Eu comecei a orar e eu não tinha tanto controle sobre aquilo. Sim, existem pessoas que experimentam o dom das línguas, no caso, dessa forma.
Mas a ampla maioria das pessoas experimenta de uma forma mais suave, mais tranquila, em que ela começa emitindo sons em oração e que isso é o processo dela viver essa forma de orar. E aí eu quero muito sempre deixar claro isso. Como é que você sabe quando você está orando em línguas? A resposta é simples, quando você está orando em línguas. Agora vem comigo no raciocínio. Como é que você sabe quando você está rezando uma Ave Maria? Quando você está rezando uma Ave Maria. É claro que você pode rezar uma Ave Maria de forma displicente, mas também você pode rezar uma Ave Maria de forma concentrada, não é? Em espiritualidade mesmo, mais profunda. E assim é com a própria oração em línguas. Você pode estar emitindo os sons, que não são palavras, mas que comunicam alguma coisa de forma displicente, ou você pode fazer isso de forma mais concentrada, em espírito de oração mais profundo. Percebe? Então, como é que você começa a oração em línguas? Fazendo sons que não são palavras, que comunicam alguma coisa, sem cair naquela visão de que será sempre de uma forma extraordinária e sem controle do sujeito que está realizando a oração. Beleza? Espero ter ajudado, mas busca esses outros vídeos aí também. Última pergunta. Manda! O que você acha do Rodrigo Silva? Vamos lá! Essa pergunta já me fizeram várias vezes, tá? E eu quero deixar muito claro o seguinte. Número 1. Eu acredito que o Rodrigo Silva tem um dom de comunicação extraordinário. É uma pessoa que fala muito bem, articula as palavras muito bem. Não o conheço pessoalmente, tá? Algumas pessoas que nós temos em comum, não é, já me falaram dele e dizem, olha, você poderia conversar com ele e assim sucessivamente, não é? Tudo bem, ó, tá aí a abertura, qualquer dia, quem sabe a gente pode conversar, bater um papo, dialogar, não é? Acho ele uma pessoa que é um ótimo comunicador, fala muito bem e também acredito que é uma pessoa, né, que tem boas intenções, não é uma pessoa má, ruim, encapetada, né, ou qualquer coisa nesse sentido. Ponto. Tenho com ele, do ponto de vista da ciência bíblica, divergências que são cruciais. Uma das divergências cruciais é que ele tende a ser um leitor mais fundamentalista do texto bíblico. E fundamentalista nesse sentido, quando, sobretudo, o tema é o tema da história enquanto ciência e o relato bíblico. Então, ele lê o texto bíblico como se absolutamente tudo aquilo que está posto ali aconteceu exatamente daquela forma. E isso, para nós cristãos católicos, você pode buscar aí, por exemplo, não é? O documento fantástico publicado em 1993 chamado A Interpretação da Bíblia na Igreja, né? A igreja já tem outro posicionamento, porque a igreja entende que é preciso que você aprofunde com instrumentos da exegese bíblica os contextos postos por trás do texto, a história redacional e tudo isso, Então, aqui há uma divergência crucial. Outro ponto de divergência que eu tenho com ele é em relação à própria questão doutrinal. Quando ele trata de temas do adventismo, não é, que são, ao meu ver, assim, muito complicados, como a identificação de Jesus com Miguel Arcanjo, não é? Isso existe dentro da tradição adventista. Eu já até vi ele falando alguma coisa sobre isso, meio que tirando, não é, assim, saindo um pouco da pergunta, tudo. A questão da influência da própria Ellen White nas formas de ver a Bíblia, de interpretar as coisas, e tudo isso. Divergências, claro, quando ele fala coisas erradas a respeito da Igreja Católica, Apostólica Romana, não é? E tudo isso, porque por aí, pela internet, basta você ver aí que tem, tá? Então, tenho divergências doutrinais com ele. Mas eu entendo que, neste caso da academia bíblica, as divergências é que são mais latentes e, para mim, são as mais cruciais. No meu caso, de estudioso, de pesquisador da área bíblica, na área bíblica onde a gente tem maiores divergências. Tem coisas de conteúdo que são muito bonitas, interessantes, verdadeiras que ele fala, algumas outras não são tão verdadeiras assim, porque
ao pouco, não tanto que eu vi, não é, coisas dele, foram mais cortes, né, na internet tá cheio por aí, vídeos que algumas pessoas me mandaram, eu observo o seguinte, seria interessante, tô dizendo sobre o pouco que eu vi, tá, pessoal? Seria interessante se ele colocasse as contraposições, sobretudo no que tange à arqueologia ligada à história de Israel, tá? Ligada, de alguma forma, à Bíblia. Porque a gente não tem somente dados arqueológicos que confirmam o texto bíblico, temos outros que mostram a possibilidade de que os fatos foram de outras formas, né? E na Igreja Católica, na pesquisa bíblica concreta, acadêmica, tá, pessoal? É possível a gente ver divergências, ver, não é, essas diferenças entre as teorias históricas e aquilo que o texto bíblico diz. Então, ao meu ver, é mais essa parte aí, né? Mas acho ele um ótimo comunicador, fala muito bem, veicula conteúdos também interessantes, mas discordo dele em alguns pontos cruciais. Tanto da teoria, no caso das ciências bíblicas, quanto também, claro, do ponto de vista daquilo que eu sigo enquanto católico apostólico romano. Beleza? E manda sua pergunta, se inscreve no canal e tamo junto. Valeu!